Como já dissemos, na época de Chopin, a autópsia não tinha especificamente esta particularidade de tentar descobrir a sua causa. E os dados que estamos colocando aqui em questão neste capítulo são exatamente digamos assim, um debate muito póstumo, muito tardio a partir de uma evidência da única parte do corpo dele que ainda existe, o que é muito curioso. Isso acontece porque não basta a pessoa falar morreu de tuberculose. Lógico, a tuberculose foi a causa da doença, mas existem várias maneiras que a pessoa pode morrer dentro de uma mesma doença. Por exemplo, uma insuficiência respiratória brutal por falta de parênquima, uma superinfecção bacteriana associada, ou eventualmente uma ruptura de grande vaso, causando não apenas uma hemoptise, um sangramento muito grande, como um próprio afogamento da pessoa no seu próprio sangue. Existem várias possibilidades de se morrer por tuberculose e eu ainda nem estou saindo do campo cardiopulmonar, no nosso caso aqui. Mas essa história de saber exatamente o que causou o óbito é um debate ainda muito atual. Se você for lembrar, na época da pandemia agora recente do Covid-19, havia muito este debate. Morreu com o Covid ou morreu pelo Covid? Já que muitos pacientes tiveram uma doença que foi altamente incidente na ocasião da pandemia, obviamente. Muitos pacientes tiveram diagnóstico de Covid e não necessariamente esta foi a causa do seu óbito. Obviamente, o paciente bem assistido, ou seja, a equipe médica que o acompanhou, vai saber o quanto isso teve influência ou não. Nos atestados de óbitos atuais, existe a causa principal do óbito e os fatores desencadeantes que levaram ao êxito letal, e também os fatores contribuintes, que é o que está se debatendo aqui no caso de Chopin. Além disso, existem os fatores secundários a outras doenças que não necessariamente têm relação com o óbito específico, mas que acabam, de certa forma, depauperando a pessoa. Um paciente bem assistido hoje em dia, como por exemplo um paciente crônico numa unidade de terapia intensiva, muitas vezes acaba morrendo por o que se chama hoje de falência ou insuficiência de múltiplos órgãos. Claro, faz sentido. O coração piora um pouco, você faz alguma medida para melhorar, piora o rim, depois piora o pulmão, melhor. Você vai tateando as reservas de todos os sistemas até que chega uma hora que eles não toleram mais e a pessoa vai a óbito. No fim de contas, o óbito, infelizmente, é uma certeza, mas o mecanismo exato do qual o paciente teve o seu desfecho mórbido é sempre sujeito a debates. Afinal de contas, o que a medicina quer fazer é tentar evitar ou pelo menos postergar que isso ocorra. Queridos, eu preciso fazer um parêntese final. Se fosse uma obra literária, seria um pós-fácil, ou se fosse na música, seria uma coda. Mas é sobre mazurcas poloneses e brasileiros. Em primeiro lugar, é interessante notar que por mais que exista uma dança que se chamava polonese, a dança mais característica, pelo menos na pena de Chopin, era realmente a mazurca. Ele dava muito valor para as mazurcas, realmente. Compôs 51 delas, nenhum outro gênero teve tantas obras dedicadas, mesmo que sejam obras de maneira geral curtas, mas realmente Chopin, digamos assim, se deliciava nas mazurcas quando estava sofrendo a ausência dos seus amigos e parentes da Polônia. Além disso, a mazurca é um gênero que eu diria que foi completamente modificada por Chopin. É uma dança derivada da polka, uma dança alegre, etc e tal, mas na pena de Chopin ganhou este cunho muito melancólico, tão característico das mazurcas. De qualquer forma, Chopin, e em especial as mazurcas, levaram o nome da Polônia ao resto do mundo. São centenas e centenas de pianistas que ousam praticá-las e milhares de pessoas que se regozijam ao ouvi-las. Com isso, Chopin acabou sendo um herói nacional, leva o nome da Polônia para tudo quanto é canto e causa um turismo cultural na Polônia bastante valorizado. Agora, Chopin realmente não é o único polonês que foi heróico neste sentido. A minha cabeça já lembra inicialmente do medieval Nicolau Copérnico, que ousou fazer aquilo que ainda hoje é aquela grande coisa poética da ciência, que é analisar, ou seja, ter
a ciência de um evento, fazer cálculos e chegar a conclusões incríveis. Só que ele chegou a uma conclusão incrivelmente perigosa, a de que o Sol era o centro do universo, ou pelo menos do sistema solar, e não a Terra. Eu me lembro de uma professora minha do colegial que dizia que Copérnico foi um dos 3 grandes chutes no saco da soberba humana. Ele foi quem disse que o homem não é o centro do universo. Depois Darwin, num assunto que merece um aprofundamento, mas teria dito que o homem não foi o epicentro da criação. E por final Freud, que disse que o homem não foi nem dono dos seus sentimentos. Mas enfim, Copérnico ele foi muito sutil. Através de quase 2 décadas de trabalho, ele meio que propôs um modelo matemático para provar aquilo. Como se dissesse assim, se você quiser é só ir lá, faz a conta e vê que eu estou certo. Mas também não quero entrar muito em polêmica. Diferente do seu sucessor ideológico, o italiano Galileu Galilei, que já chegou com a tábua de macarrão na porta, chutou o pé e falou assim: essa bispaiada não entende nada, tudo gira em torno do Sol e não sei o que lá, blá 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 blá. Só que ambos estavam na época de caça às bruxas, literalmente, na época da Inquisição, e Galileu não queria ter o mesmo destino que um outro compatriota seu, Giovanni Bruno, que foi condenado à fogueira da Inquisição por causa de suas observações científicas. Isto acabou entrando como uma grande celeuma em um grande distanciamento entre a fé e a razão. Já no século XX, que logo no seu começo viu uma outra grande personalidade polonesa, Maria Sklodowska, que foi para Paris, assim como Chopin, Villa-Lobos, etc. e tal, para se aperfeiçoar, e lá casou-se com um grande físico, Pierre Curie, e passou a assinar o nome que a deixou mundialmente famosa, Marie Curie. Esta é mais uma das personalidades que eu diria que são quase que eventos cósmicos, daqueles que acontecem uma vez a cada sei lá quantos mil anos, porque ela ganhou 2 prêmios Nobel de áreas diferentes, física e química. E qual foi a grande contribuição? Ela participou dos pioneiros estudos sobre a radioatividade, descreveram o elemento rádio e ainda por cima perceberam logo de cara a grande importância médica que esse elemento tinha, não apenas naquilo que Röntgen descobriu, chamaram de raio-x, porque não se sabia o que era, mais ou menos, etc. e tal. Ou seja, possibilitaram gerar imagens internas do corpo humano, ampliando completamente o horizonte da propedêutica, na verdade até criando uma propedêutica diferente, que a gente chama de propedêutica armada, como também os primórdios da radioterapia, ao detectar que estas substâncias radioativas são capazes de matarem células, em especial células tumorais. Já que estamos falando de poética, ela também foi um desses cientistas que poeticamente acabou morrendo das suas próprias descobertas, de uma anemia plástica aos 66 anos, porque na época ainda não se sabiam os malefícios que as substâncias radioativas em doses maiores podem causar no corpo humano. E eles também descobriram uma outra substância química que ainda não existia, que eles deram o nome de polônio. Olha só, isso sim é que é levar o nome da Polônia para todas as salas de aula no mundo, naquelas aulas de química inorgânica. O Robson Crusoe, que casou com a magrela bela, que tinha lá 7x15, etc. e tal. Mas o que eu quero dizer é que este tipo de ciência já começa a transcender, a sair da simples observação ocular, ou seja, o negócio é feito à base de cálculos. O que me lembra uma sensacional carta de Chopin, quando em 1846 descobriram o planeta Netuno, e ele diz uma coisa que realmente impressionava a todos, aliás impressiona até hoje: descobriram um planeta apenas através de cálculos, ou seja, não sob observação direta. E olha que eu digo que a astronomia é justamente uma dessas áreas que nos fazem aproximar da grandeza de Deus. Mas como eu diria, no século XX algumas coisas já evoluíram e a própria igreja passou a considerar aquilo que hoje em dia consideramos como mais natural, que são as relações reais entre a fé e a ciência. Uma não precisa brigar com a outra, aliás, muito pelo contrário. Em uma encíclica papal chamada Fides et Ratio, aliás, belíssima, há um discurso bastante interessante e aprofundado sobre este tema, de certa forma negando esta dicotomia que tantos gostam de apregoar por aí.
E a própria Igreja Católica reconsiderou aquele julgamento da Inquisição em cima de Galileu Galileu, reconhecendo que ele estava certo. Isso se deu sob a égide de qual Papa? Justamente o único Papa polonês da história, Karol Wojtyła, hoje em dia chamado de São João Paulo II. Agora, voltando um pouco ao século XX, depois da Belle Époque, Primeira Guerra, etc. e tal, alguns eventos mundiais começaram a ser organizados. Em 1930 tivemos, por exemplo, a primeira Copa do Mundo de futebol e também o primeiro concurso internacional de Varsóvia, Frédéric Chopin, hoje em dia é considerado talvez o mais icônico entre os concursos para pianistas entre todos. No começo, assim como a Copa, o negócio era meio regional, só tinha polonês e russo, assim como a primeira Copa só tinha Uruguai, Argentina, brasileiro, essas coisas, mas depois elas se tornaram internacionais, principalmente depois da Segunda Guerra. A edição de 1955, por exemplo, levou à ascensão de um grande Adam Hradziewicz e como segundo colocado Vladimir Ashkenazy, um dos grandes pianistas do século. Mas a edição de 1965 é mais uma dessas edições que eu digo que foram eventos cósmicos, dessas que eu sei lá se algum dia vai acontecer de novo. Afinal de contas, a final do concurso Chopin em Varsóvia foi uma final sul-americana, acreditam? Exato, entre uma argentina e um brasileiro. No caso, a argentina era a cultuadíssima pianista Martha Argerich, que acabou levando o primeiro prêmio. E o pianista que ficou em segundo lugar foi o brasileiro Arthur Moreira Lima. Que, aliás, infelizmente, faleceu muito recentemente, aos 84 anos de idade. Que Deus o conserve. Arthur Moreira Lima fez tanto pelo piano do Brasil. Agora, outro dado curioso desta edição de 1965 é o seguinte: desde a primeira edição houve também, além do prêmio principal, ou seja, o ganhador do concurso, alguns prêmios paralelos. E o mais tradicional deles, desde a primeira edição, era justamente o prêmio do melhor intérprete de mazurcas. E esta competição de 1965 foi a primeira vez que um único pianista ganhou tanto de melhor como de melhor intérprete das mazurcas. No caso, mais uma vez, Martha Argerich. Mas o Brasil sempre foi um celeiro de grandes pianistas, muitos ainda em atividade, como por exemplo os grandes experts em Liszt, Arnaldo Cohen e Amaral Vieira, aliás, grande compositor com mais de 500 obras compostas também. Mas também outros que infelizmente já nos deixaram, como a grande Guiomar Novaes, inspiradora de Nelson Freire, que aliás era muito amigo de Martha Argerich, e um outro pianista que eu gostaria de citar aqui, que foi Antônio Guedes Barbosa.
um pianista paraibano, nascido em João Pessoa, excepcional, que fez muita carreira nos Estados Unidos. Além de ter sido comparado a Arthur Rubinstein, teve elogios de Cláudia Hall também, Antônio Guedes Barbosa é, talvez, pelo que eu já li, o único pianista do mundo que teve um elogio por escrito do grande Vladimir Horowitz, o pianista mais icônico do século passado. E qual foi exatamente este elogio para a primeira versão da sua gravação das 51 Mazurcas de Chopin? Infelizmente essa gravação é perdida, mas existe um link que eu vou deixar sobre uma outra versão recentemente remasterizada pelo IPB. Aliás, sem conflito de interesse, Instituto Piano Brasil, um curador, meu xará, que faz um trabalho excepcional sobre a redescoberta de gravações e registros históricos de pianistas brasileiros, onde quer que estejam. Infelizmente, Antônio Guedes Barbosa foi embora muito cedo, estava de férias aqui no Brasil e sofreu um ataque fulminante do coração. Para finalizar este debate do coração partido de Chopin, gostaria de lembrar um detalhe da biografia do compositor. Quando ele deixou a Polônia, ele estava triste, afinal de contas, ele conheceu uma jovem chamada Maria Wodzinska, para a qual ele dedicou algumas obras. E na verdade, ela, como era pintora, foi responsável pelo único retrato que temos de Chopin ainda jovem. Chopin dedicou a ela algumas obras. Curioso que o grande amor da sua vida, George Sand, nunca teve uma obra dedicada a ela, por mais que tenham sido as obras-primas de Chopin nos períodos onde estiveram juntos. Mas de qualquer maneira, Chopin propôs casamento para ela e, assim como aconteceu com Robert Schumann, ela não se casou com ele porque o pai não deixou. Não quero saber desses pianistinhos aí, eu queria que ela casasse com um advogado, por exemplo. Quis o destino que ela tivesse vindo a casar-se com um advogado que morreu ainda mais precocemente do que Chopin por causa de tuberculose. Estava escrito nas estrelas. Mas uma das obras dedicadas a ela é a famosa Valsa do Adeus. E num país como o Brasil, onde todo carnaval pinta uma dancinha daqui e outra ali, nem todas têm aquela elegância assim da valsa, mas é difícil para nós imaginarmos que a valsa foi uma das danças mais escandalosas da história da humanidade, sabiam? Porque o que acontece? Todas essas outras danças, mazurcas, poloneses, etc e tal, minueto, são danças ou onde os casais não se encostam, ou então são danças de grupinhos, 4 de um lado, 4 do outro, que nem festa junina, etc e tal. Agora, a valsa, que nasceu em regiões onde são a Alemanha e a Áustria, ela é uma dança completamente diferente. Se você for analisar a postura da valsa, o cavalheiro pega na cintura da senhorita, que o abraça com uma das mãos e a outra coloca perto do seu coração, justamente para perceber a descarga adrenérgica, e a partir daí os dois começam a rodopiar. Aliás, o termo Waltz em alemão significa girar ou rodar. Agora, ainda mais avançado para a época é o fato de que um está muito próximo do outro, encosta a boca aqui na orelha, ou região pré-parótide, se preferirem, para revelar-lhe segredos que nem os mais astutos fofoqueiros dos salões vão conseguir perceber, ou seja, um verdadeiro escândalo. Agora, eu disse que a valsa do adeus é um dos exemplos da valsa mais declamativa de Chopin do que especificamente dançante. Ela tem 3 partes. A primeira nós já tocamos. Agora, a segunda parte me lembra mais ainda um diálogo entre homem e mulher, no registro mais médio e agudo. De novo. E a resposta. Agora, eu digo que ela não é muito dançante, mas a terceira parte dela, aí sim, na minha singela opinião, é realmente a verdadeira valsa do adeus, como se ambos os pombinhos que estavam enamorados, mas não puderam consumar seu casamento por questões familiares, realmente dançaram numa situação onde pouco ainda há a ser dito.
pequeno diálogo final. E assim, a verdadeira valsa do adeus. Em outras palavras, Chopin deixou a Polônia de coração partido e o seu coração partido voltou para a terra da Polônia. Pessoal, agora na boa, aquele finalzinho de papo, porque você sabe como é que é? A mente aqui tem tanto ATP que viaja mais que o Yuri Gagarin. Eu tava pensando aqui numa coisa muito significativa, que é a hidrodinâmica da Hidra de Lerna. Vejam só, aquela figura bestial tinha 7 ou 9 cabeças, e cada vez que Hércules cortava, ela nascia de novo. Agora, pensa bem, 7 cabeças significa 7 pescoços, 7 carótidas para serem alimentadas por sangue pelo coração. Vamos comparar com o bicho mais pescoçudo da face da Terra, a girafa, que tem 7 metros apenas de pescoço. Ela tem uma pressão arterial que gira entre o torno de 28 a 30 por 22 a 24. É muita força que o coração precisa fazer para o sangue chegar lá em cima e ainda ter lá seus 5 milímetros de mercúrio para fazer aquela perfusão encefálica. Agora, imagine a girafa no momento em que seu simpático ativou. Apareceu o leão do lado, a pressão chega a 40 por 36. Imagina como seria no caso do fluxo de uma hidra com 14 carótidas. Imagina. Por que eu falo da carótida? A carótida é a artéria que leva sangue quase que diretamente do coração para o cérebro, o órgão mais importante do nosso corpo, depois do coração. E aí o que acontece? A carótida tem um fluxo tão elevado que durante séculos a cirurgia de tireoidectomia era considerada proibida. Sabe por quê? Porque todo mundo morria, a mortalidade era de 100%. E qual a causa da mortalidade? Sangramento. Ninguém conseguia fazer parar de sangrar os ramos da carótida, principalmente a artéria tireoideia superior. Agora, por que acontecia isso? Porque até a época de Chopin, mais ou menos, a hemostasia, que é o processo de fazer um tecido parar de sangrar, era realizado com ferro queimando, com brasas, com cauterização. Assim como o primeiro auxiliar de Hércules cauterizava os cotos lá para parar de sangrar, ou pelo menos para não fazer crescer a cabeça de novo. Agora, você parar o sangramento de um ramo da carótida apenas com instrumentos, digamos assim, de cauterização, só foi possível agora, nos últimos 10, 15 anos, com o tal do bisturi harmônico, que consegue fazer isso sem a necessidade da ligadura. Opa, ligadura? O que é isso? Ligadura é uma técnica desenvolvida por um grupo de cirurgiões que foram os mais influentes da história, entre eles Theodor Kocher, um cirurgião suíço, uma terra que vivia sofrendo com o bócio endêmico. Muitas pacientes tinham tireoides enormes e precisavam ser operadas. E o que eles desenvolveram? As técnicas de amarrar com fios as artérias e veias para que elas parassem de sangrar. E com isso, Kocher fez com que a mortalidade de uma tireoidectomia que era de 100% caísse para 3, 4%. Ou seja, um número bastante aceitável. Com isso, ele participou de um desses outros eventos que eu digo que são cósmicos. Quando é que será que algum cirurgião ainda vai vir a ganhar um prêmio Nobel de Medicina? Por isso que ele é homenageado aqui frequentemente na vinheta do meu canal. Agora, voltando ao caso da viagem intergaláctica da hidrodinâmica,
da hidra de Lerna, você imagina como é que seria um ecocardiograma de uma hidra de Lerna tendo que alimentar tudo aquilo de carótida? Imagine qual seria a fração de ejeção, ou então os parâmetros de PVC, ou uma medida do Swan-Ganz. Imagina que loucura! É impressionante, né? Agora, pensando bem, mas você não tem nada mais a fazer na vida que ficar pensando na hidrodinâmica da hidra de Lerna? Ah, pelo amor de Deus! Vambora, desculpa!